Então, você fez uma comparação muito bonita, que usou muita arte, né? E aí eu queria que você se aprofundasse isso, como que a arte pode contribuir para essa descoberta do que seria inacessível, entre aspas, mas que é totalmente acessível se a pessoa tiver coragem de aprofundar. Eu acho que a arte, ela é uma ferramenta maravilhosa para nos educar para a espiritualidade, porque a arte, ela de alguma maneira, seja a pintura, a música, a dança, o teatro, qualquer expressão artística, ela faz a gente tomar contato com coisas que estão debaixo desse gelo que eu falei. São coisas que a gente não vê. O artista vê a realidade com diversos olhares, diversos ângulos que nós não estamos acostumados a ver. E se a gente tenta olhar pelo ângulo do artista, você começa a perceber que ele viu pequenas gotas e gotas dessa água, ele viu o caminho onde a gente deve tomar para enxergar a realidade. Então, eu acho que aí é um dos movimentos maravilhosos da arte. Toda a arte, se a gente aprofunda, se a gente adentra por ela, ela nos devolve aquele broto lá íntimo, que é o broto da água, da fonte originária de nós mesmos. Ela vai nos levar até ali dentro. Seja de que jeito for, o tipo de arte que for, mas a arte, ela faz esse caminho, ela adentra conosco, por dentro de nós, né? E por dentro da vida, por dentro da vida. Eu queria também que você pudesse compartilhar com a gente e com quem está nos assistindo, nesse final de semana, como que você vai trabalhar isso com a nossa turma do curso de Educação para a Paz, que estará junto com a gente nesses dias. A forma que eu acho de trabalhar é que a gente normalmente na vida, nessa vida que nós estamos vivendo, né, em cima desse gelo que eu estava comentando, né, nós estamos muito preocupados a gente com a gente mesmo. Eu com a minha verdade. Eu é que sei, eu com o meu mundo. É esse individualismo que, sabe, que limita demais a gente. No seminário, a gente vai fazer o contrário. Cada um vai se mostrar do jeito que é, do jeito que gosta, do jeito que vê a vida, né? Do jeito que entende, a espiritualidade, o caminho espiritual. E daí a gente vai ter momentos de ouvir primeiro profundamente o outro. Porque uma das coisas, esse tipo de vida que eu comparei com o gelo, né, está nos fazendo ver, é que nós sabemos falar muito, mas ouvir, que dificuldade de ouvir. A gente vê, por exemplo, nas redes sociais. Nas redes sociais todo mundo quer falar, mas bastou alguém postar alguma coisa, imediatamente eu já nem leio direito, eu já vou pensando o que eu vou escrever de novo para poder falar em cima daquilo que o outro colocou. Ninguém escuta ninguém, só quero dizer. E aí que está o grande caminho da espiritualidade. É um caminho que precisa eu fazer um silêncio, um vazio de mim mesmo, interno, me esvaziar, me acomodar nesse vazio e vou escutar você, Ana, né? Vou escutar você, Zé. O que você tem para dizer? Puxa, e aí quando eu me esvazio, eu começo a perceber detalhes do que você fala, detalhes que, opa, eu nunca pensei nisso. Aí depois eu vou acessar o que eu penso, aí eu vou começar a abrir a porta para o encontro. E é isso que a gente vai olhar no nosso seminário. A gente vai ter esses espaços de repartir a profundidade das nossas vivências espirituais. E na hora que a gente reparte, a gente cria. Quando tenho a minha vivência, você tem a sua, a gente coloca isso em comum, nós começamos a enxergar coisas que nenhum de nós tinha enxergado. Porque um vai ampliando a visão do outro e a gente começa a ver muito mais do que a gente veria se estivesse sozinho. E aí a maravilha, né? Porque o grande dom da espiritualidade, a grande ferramenta que nós temos para lidar com a espiritualidade é a ferramenta da intuição. E a intuição, ela só se consegue com silêncio interno,
com a percepção da linguagem da vida que fala, nos acontecimentos da vida que são às vezes rápidos, rapidinho. E eu tenho que olhar aquele acontecimento, estar atenta, opa, o que é isso? Quer dizer isso? Por que aconteceu? Por que aquele passarinho foi na minha janela? Hoje, de manhã, que eu acordei meio chateada, poxa, tem alguma coisa? O que a vida quer me dizer? São pequenas coisas. E ali dessas pequenas coisas, eu vou aprendendo a ouvir o outro, aquela palavra que o outro falou. Nunca pensei, né? É a intuição, eu vou colocar para trabalhar, para ativar a minha intuição. E ali eu vou ampliar o grande dom da espiritualidade, da inteligência espiritual, que é o dom da visão. Quanto mais eu escuto, eu interajo, eu colaboro, eu estou fazendo junto, estou participando junto, a minha vivência espiritual, mais eu amplio a minha visão de mim mesma, a visão do mundo, a visão da vida, a visão do grande mistério que está aí, na frente de nós. Então, aproveitando essa sua fala, eu quero entrar no assunto desse livro, né, que você escreveu, Árvore Escondida. Eu li, eu fiquei muito emocionada, porque, completando isso que você acabou de falar, além de tudo, transformações podem ser propiciadas num nível muito mais amplo, no nível comunitário, porque o que me fez assim, ficar muito atenta foi a forma como vocês chegaram naquela comunidade, não impuseram nada, só escutaram, participaram, encontraram. A partir daí as coisas foram surgindo, as intuições foram surgindo, né? As ideias foram surgindo, e essas transformações, elas são transformações, a meu ver, muito duradouras, porque elas vêm do mais profundo das pessoas. Então eu queria que você falasse mais um pouquinho, né, dessa experiência relatada nesse livro, Árvore Escondida, que é realmente uma preciosidade para quem quer assim, trabalhar e se envolver comunitariamente, com muito respeito, né? E onde assim, as transformações podem assim, ocorrerem mesmo de uma forma bem profunda. Esse livro aqui, eu tenho um carinho muito grande com ele, porque eu acho que ele foi um presente que me foi dado pela vida para que eu agradecesse a vida, uma das coisas mais importantes que eu fiz na minha vida, que me foi proporcionado por ela de fazer. Eu tinha mais ou menos uns 30 anos, quando eu e mais duas colegas, nós somos professoras, nós resolvemos morar numa comunidade muito pobre, para fazer uma experiência com a metodologia do Paulo Freire. E eu era uma menina, com 30 anos, né? Uma garota que nasci numa família de classe média aqui de Belo Horizonte, tranquilo como classe média, que não tinha grandes demandas, grandes necessidades. Eu tinha uma visão de mundo muito pequena, uma visão de mundo, aquela visão da tradicional família mineira daquela época, né? Bem fechadinha, bem tranquila, não sabia nada do que eram realmente essas vivências nessas comunidades. Então, quando eu me vi lançada numa situação que eu narro no livro, de uma extrema pobreza, eu fiquei estarrecida a princípio. Eu achei que eu não ia dar conta de viver aquilo. A vida foi me fazendo aprender e eu fui olhando e pensando de ajudar aquela comunidade a fazer um trabalho com ela também, com a metodologia do Paulo Freire, mas eu vi que eu não era professora de nada, nós não éramos professoras de nada, nós éramos todos aprendizes da vida ali. E a gente ensinava e aprendia, ensinava e aprendia. E nós ficamos 5 anos e fizemos, eu não vou contar, vou deixar, né, de surpresa, né, o que aconteceu com essa comunidade,
que transformou a comunidade e nos transformou. Então, a mim pessoalmente transformou, foi um dos momentos mais significativos da minha vida, que eu fiz uma virada total de visão de mim mesma, de visão do mundo, de visão da sociedade, do que é a sociedade, do que são as pessoas. Eu mudei completamente. Isso aqui é um projeto de agradecimento à vida, né? Agradecimento, muito obrigada por ter me proporcionado e ter me dado até um pouco de coragem, porque eu sozinha não teria, mas a vida dá essa coragem para a gente fazer isso. E eu, por uma coisa maravilhosa, enquanto eu estava escrevendo o livro, eu na Unipaz encontro uma senhora que tinha 15 anos e morava nessa comunidade na época em que eu estava lá. E ela soube que eu estava escrevendo e disse, olha, não, eu vou escrever o meu olhar e o olhar da comunidade quando vocês chegaram lá, então eu vou passar o outro lado. Então ficou mais interessante ainda, né, porque a gente viu o diálogo de um lado e de outro, o que foi que aconteceu. E eu aproveito aqui agora para agradecer imensamente o Roberto Crema, né, que é o reitor da Unipaz, que fez com muito carinho, com muita dedicação, ele fez para mim o prefácio, e a Glória Sobrinho, do Rio de Janeiro, que também fez, deu toda uma palavra bonita, que saiu na contracapa também do livro, né? Quero agradecer aos dois, né, por ter feito isso. E o livro, então, é esse presente. Eu contei para vocês dois, né, aqui da Unipaz de BH, eu não podia cobrar nada para mim com esse livro, ele era uma gratidão. Então, tudo que a gente está conseguindo com esse livro, nós estamos doando para um projeto social do município de Belford Roxo, no Rio de Janeiro, que está localizado na Vila Paulina, em Belford Roxo, que é uma das localidades de maior violência, local de milicianos, local de briga de facções ali, e que eles já estão lá há bastante tempo fazendo um trabalho com mais de 100 crianças e adolescentes daquela região e fazem também com adultos da comunidade. Existe uma psicóloga que trabalha com toda essa criançada, adolescente e adultos. Então é um trabalho maravilhoso. E eu fui, quando eu estava lançando o livro, convidei, são 3 irmãs salesianas que estão lá organizando esse projeto, e eu chamei as irmãs, que são muito minhas amigas, e disse a elas que eu ia oferecer tudo que a gente conseguisse com esse livro para elas. E foi assim, foi muito emocionante, porque depois as crianças também juntas, elas foram agradecer, juntaram, fizeram uma festa, foi muito lindo. Então tá aí o livro, quem quiser conhecer também um pouquinho do Paulo Freire, que é tão falado e tão pouco conhecido, o livro ele trata de uma maneira muito simples, do quem que é o Paulo Freire, qual a metodologia dele, né? E existe também um texto final que foi feito por uma professora de São Paulo, a Pepita Buendia Gomes, que é uma doutora de pedagogia que trabalha na Universidade de São Paulo. Ela fez um resumo, uma reflexão da metodologia do Paulo Freire, fazendo uma ligação com toda a história dessa comunidade aí que a gente conta, né? Então é interessante para quem quer conhecer também. E o Paulo Freire, ele tem muito do nosso querido Pierre, muito da nossa querida Unipaz.